Deus, e você que está aí conosco nessa manhã, que está nos assistindo ao vivo ou até depois dessa ministração, também seja muito bem-vindo àquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração também. Amém, gente? Então, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito de avanço, mas na verdade a ministração já está aí, é um passo à frente, tá? Um passo à frente. Então, tem muita coisa que a gente pode conversar sobre esse tema, né? A gente avançar, tá? Eu creio que o Senhor nos está chamando nessa nova estação para que nós possamos avançar, para que a gente possa dar mais um passo, né? Ou seja, na verdade, não é para estar onde você está e nem também para retroceder, né? Quando o Senhor ministrou para mim um passo à frente, é porque nós precisamos ir. E presta atenção, quando nós damos um passo à frente, depois, de novo, o mesmo comando, a mesma palavra, um passo à frente, aí depois a mesma palavra, o mesmo comando, um passo à frente. Ou seja, o reino de Deus, ele é dinâmico e a gente vai estar sempre avançando. Amém? Vocês entendem dessa forma? Glória a Deus. Então, vamos começar logo lá em Hebreus 10, 35. Um passo à frente. Nossa, obrigada, Jesus. É sobre isso, né? É sobre não estarmos parados, né? Não estarmos estagnados. A gente vai até o 38, tá bom, mídia? Vamos lá. Hebreus 10, 35 diz assim: não abandoneis. Aí a gente já pode começar aqui. Isso significa que eu e você, a gente pode abandonar. Senão a palavra não dizia, não abandone, viu? Então, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A gente sabe que, pode deixar aí mesmo, tá certo? Mas a gente sabe que lá em Hebreus, aqui mesmo, no mesmo livro, né? Um pouco mais adiante, a gente tem em Hebreus 11, 6, que diz que nós precisamos ter fé para agradar a Deus, porque aqueles que buscam a Deus com fé vai conhecer o Senhor como galardoador, não é verdade? Porque Ele é galardoador. Pode colocar aí, por favor, só para o pessoal ver, eu não queria só parafrasear. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador. Então, Ele é presenteador, mas Ele se torna no sentido dele mostrar os presentes para aqueles que o buscam. Então, não é para todo mundo, tá? É para aqueles que o buscam, senão não dizia aqui. Ele se torna, então Ele não era... No sentido de, não é a essência de natureza, ele já é galardoador, ele é presenteador. Mas no sentido de manifestar os presentes, ele se torna galardoador somente para aqueles que o buscam. É assim ou não que está aí na palavra? Bora voltar lá, Hebreus 10, 35. E agora 36. Não, deixa aí, volta um pouco. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande... galardão, ou seja, se você tem confiança, é porque você está buscando ao Senhor, e você vai conhecer o galardoador, e aí está dizendo, ela, o quê? Ela quem? A confiança, ela tem grande galardão, tem grandes presentes para nós, quando nós perseveramos em estar lá. Então não abandone, pelo amor de Deus, a sua fé e a sua confiança. Próximo versículo. Com efeito, você nós, né, tendes necessidade de perseverar. Deixa eu falar um pouco sobre isso. Eu gosto muito dessa palavra, perseverança. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, Claudinha, quando eu olho para você só vem uma palavra. Qual é? Perseverança. Eu gosto, gente, porque assim, eu falo que nós podemos recomeçar. Na verdade, eu digo bem específico, 0 relógio, bora para frente, e é verdade, né? Vamos deixar para trás, passado é passado, 0 relógio e recomeça. Mas deixa eu te falar,
Que tal a gente perseverar e não largar? Não é que recomeçar é ruim de jeito nenhum, pelo contrário, a gente está sempre recomeçando, né? Deus vai a cada dia ministrando algo novo para nós e a gente vai lá, corrige, recomeça, zera o relógio e avança, não é verdade? Mas a gente também pode perseverar no lugar onde a gente está, mesmo sem a gente ter todas as respostas. Porque eu vou te dizer, isso é com todo mundo, comigo e com você. E até a volta de Jesus, a gente não vai ter todas as respostas. Mas mesmo assim, a gente precisa obedecer a sua palavra e perseverar naquilo que ele nos tem chamado. Você já tem algo da parte de Deus dentro de você? Você já tem algo da parte de Deus que Deus ministrou para você? Então você fica aí nisso que Deus falou, com a última palavra que Deus te deu, tá certo? Ou com a primeira. Depende, um dia a gente ministra sobre isso. Mas você fica com a palavra que Deus te deu, tá certo? E aí você persevera nela. Então ele está dizendo aqui, ó, Hebreus, né? Aqui em Hebreus a gente crê que foi Paulo que escreveu. Tendes necessidade de perseverança. Para quê? Para que eu tenho que ficar perseverando? Por quê? Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Que você persevere. Amém, gente? Porque, para que, havendo feito a vontade de Deus, ou seja, você perseverando, você alcance a promessa. Então, não é porque Deus falou que você não vai fazer nada e vai acontecer. Não. Vai acontecer se eu perseverar, olhando para o autor e consumador da minha fé, olhando para aquele que prometeu e olhando para a promessa também. O cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é a gente não se agarrar tanto com a promessa e com o presente e esquecer do presenteador. Que às vezes quando chega, aí fica tão empolgado, tão animado com o que se manifestou, né? E fica tão envolvido com a resposta e com aquilo que veio, que às vezes o presenteador é como Edgley uma vez falou aqui, mas eu vou usar o exemplo em outro sentido, né? Quando chega em casa, as meninas quando eram pequenas corriam, né? Eu estou já botando no passado, nas malas, né? Para ver o que é que tinha, e o pai ficava lá assim, né? Já pegava as malas, já saía com a rodinha lá para dentro. Aí, oi, eu sou seu pai, alô, né? Mas assim, a gente não pode se agarrar tanto, porque senão, queridos, deixa eu te dizer, a gente vai correr uma carreira de perseverança, não olhando nos olhinhos do galardoador, do presenteador, de papai, mas olhando para as mãos dele, para aquilo que ele pode nos dar. E não é sobre isso, porque eu vou te dizer, você vai ficar lá, firme, em fé, buscando, mas quando você crê ali que acontecer, deixa eu te dizer, como diz Edgley também, vai crer de novo, porque já vai ter outra coisa para você crer. Então, que tal, ao invés de ficar só olhando para o que está chegando, a gente olhar para ele, se satisfazer nele e independente, tá? Porque como é que eu sei que eu estou olhando, Claudinha, para o Senhor e não para aquilo que ele vai me dar? Quando você está em paz. Se você está agoniado, está avexado, está dando aqueles frios na barriga assim que você, meu Deus, que pode até acontecer isso, mas você tem que no seu espírito permanecer firme. Porque se você está confiando naquele que é perfeito, que você sabe que ele vai fazer, você sabe que ele tem poder para fazer, que você sabe também pelo Espírito, porque tem gente aqui nessa manhã que sabe pelo Espírito, Deus já te deu aquela primeira nota, você até já se alegrou, então você já sabe que ele já começou, que ele já ministrou no seu coração. Então, se ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, pensa, imagina, eu vou me alegrar. Eu vou segurar a minha... Segura a sua onda, gente. Você sabe que é essa expressão, né? Não sei você que está aí online, mas eu creio que você entende também. Então, segura a sua onda, segura aí. Agarra aí, não solta de jeito nenhum. Porque você tem necessidade, né? Deus está pedindo, você tem necessidade de ficar perseverante. Amém? Olha aí, já botaram até o outro versículo, arrasou. Obrigada, Guigui. Acho que é Guigui.
Então vamos lá, verso 37 agora. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está bem pertinho, né? A volta de Jesus. Deixa eu falar algo aqui, profético. Deixa eu falar. Porque dentro de pouco tempo, não é assim? Dentro de pouco tempo. Se dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, e Ele quer mesmo que a gente povoe os céus, Ele mesmo, aquele que te deu a palavra, porque eu creio nisso, que as coisas vão ser aceleradas nas nossas vidas, para que pessoas possam ver o que Deus está fazendo na nossa vida, e elas possam desejar aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Para que elas possam chegar para nós e dizer o que foi isso que aconteceu com você, o que foi isso que aconteceu na sua casa, o que foi isso que aconteceu no seu casamento, o que foi isso que aconteceu na vida dos seus filhos. E aí você vai manifestar quem Jesus é. E o que é que tem a ver? Tem tudo a ver, porque Ele tem pressa que se manifeste na minha vida e na sua vida aquilo que Ele mesmo prometeu. E eu creio que vai ser mais rápido. Porque temos pouco tempo. Se Ele está vindo, Ele também vai acelerar para que aconteça nas nossas vidas. Mas não fica com isso somente como informação, mas se alegra nessa manhã. Porque dentro de pouco tempo, eu se fosse você, eu pegava essa frase. Ainda dentro de pouco tempo. Eu sei que está falando da volta dele, mas eu também sei que você entendeu que precisa se manifestar. A bondade de Deus precisa se manifestar na sua vida. Persevera, confia, vai tudo bem. Amém? Então vamos avançar, é sobre isso. Agora o próximo versículo. Contudo, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, nele não se compraz a minha alma. Peraí, Deus tem alma? Deus tem sentimento? Sim, Deus tem sentimento. O Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo é Deus. Deus sente sim. Ele está dizendo aqui, eu não vou ficar feliz. Nos meus sentimentos, na minha alma, eu não vou ficar feliz se você retroceder. Então, é um passo à frente. E eu creio, queridos, que ficar no mesmo lugar não é a perfeita vontade de Deus. Eu creio até que se nós ficarmos no mesmo lugar, eu não vou dizer que é você retroceder, mas é você ficar passivo. Ativo é para frente. Se você fica no mesmo lugar, você está passivo. E tem gente que diz assim, não, eu não estou murmurando, eu não estou reclamando. Mas está fazendo o quê? Não estou falando nada. Isso aqui também é incredulidade. Um silêncio também é uma voz. Você sabia disso? Tudo no reino do Espírito é uma voz. Se nós ficamos calados, também é uma voz. Porque tem gente que pensa assim, eu aceitei Jesus, pronto, essa é a voz mais importante e maior, né? O melhor presente manifesto na sua vida foi essa voz. Sim, Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida, é verdade. Mas você sabia que a pessoa que não quer Jesus também está falando? Não, eu não disse nada. Então, você disse não. Não falar nada é dizer não, porque só tem duas alternativas. Ou você aceita Jesus ou você não aceita Jesus. Não existe coluna do meio no reino do Espírito. Não existe você estar no limbo. Não, eu estou aqui, eu estou só dando uma olhada. Não, não é dando uma olhada, não. Ou você pula para dentro ou você está do lado de fora. No reino do Espírito não existe cinza.
Lara Lila, Reginha está com isso agora aí, né, Reginha? É sobre isso. E a gente precisa mesmo, assim, eu estou percebendo essa manhã de exortação, mas eu estou dando um sorriso bem bonito. Eu te amo, te amo, te amo. Mas preciso te falar essas coisas. Porque o que falta muitas vezes em nós, na igreja, é temor. Temor a Deus. Sabe, honra, respeito, o querer fazer, porque Deus, eu não sei quem merece, quem não merece, mas o Senhor merece, Senhor. E é sobre a minha vida, isso é fantástico. Ele nos pede para perseverar, é sobre nós. Você não vai estar acrescentando nada, entendam nada, né? Eu estou falando no sentido de que Deus já tem todas as coisas, Ele já é o Todo-Poderoso. Você não vai estar necessariamente acrescentando mais alegria a Deus ou mais... Ele já é completo. Mas com certeza, se Ele se entristece quando a pessoa retrocede, Ele com certeza fica feliz em nos ver caminhando. Cada um no seu ritmo. Não tem que ser um passo largo, mas tem que ser um passo à frente. Não retroceder. E não só não retroceder, mas não ficar no mesmo lugar. Eu gosto de olhar para 2024, que eu já estou... Às vezes, né? Eu não gosto de olhar para mim em 2024, em dezembro de 2024, olhar para mim hoje e dizer, meu Deus, eu estou a mesma pessoa de dezembro do ano passado. Não. Não quero. E em 2026, em dezembro de 2026, eu também já quero estar em outro lugar em Deus. Um passo à frente. Ontem eu estava comentando com a Edgley, ontem à noite eu tive uma visão. Era como se eu fosse para... Gente, eu não gosto, já falei isso aqui, eu não gosto de montanha-russa, de coisa assim com muita... Não dá para mim não, adrenalina. Eu pagar para meus órgãos se moverem do lugar e eu descer enjoada. Olha, me erre, viu? Vá você, né? Tá tudo certo, você que gosta, vá você. Eu não gosto. Não gosto desse... Mas eu tive uma visão ontem como se eu fosse descer assim num lugar bem... que eu... Aí eu dizia, não, eu não quero ir não. Aí... Só que chegava um homem, pegava na minha mão e dizia assim... Deixa eu subir que é melhor, para você ver melhor. Eu não sei se o pessoal está vendo online também. Um homem pegava na minha mão e dizia assim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Aí ele disse, pronto, vamos. Não tire o olho, fique olhando para mim, não olhe mais para nada. Só olhe para mim, tá certo? E naquela hora me veio uma paz tão maravilhosa e eu entendi que era Jesus. Porque às vezes, queridos, dá mesmo aquele friozinho na barriga, porque não tem alternativa, não sei se você sabe, mas não tem alternativa para trás, só tem alternativa para frente. Mas às vezes ir para frente, né? Meu Deus, será que? E se? E fulano? E Beltrano? E aquele negócio? Aí dá o friozinho na barriga. Aí eu quero compartilhar essa visão com você. Pega na mão, olho no olho, bora. Não olhe para outro lugar, olhe só para mim. E vamos. Aí a gente vai, gente. Porque é sobre Jesus e está tudo certo. E outra, enquanto nós estamos indo, coisas extraordinárias estarão acontecendo nas nossas vidas. Não tem para que ter medo. Confia, olha no olho daquele que é poderoso, que é maravilhoso, que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória e é o nosso Pai. É papai, né, gente? Olha para papai e está tudo certo, amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui.
Eu queria que você fosse um pouco mais adiante aí mesmo em Hebreus, agora Hebreus 12, 1, 2. Um passo à frente. Eu tenho uma foto tão bonitinha, mas ficou ali bem meio borradinha. Quando quiser ou puder colocar só a imagem, depois, assim, no intervalo de um versículo e outro, vai ser legal, tá? Vamos lá, Hebreus 12, 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, pessoas, tá? Da fé, que passaram, amém, gente? Mas vamos lá, e que estão aqui também, andando, assim como você, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que constantemente, tenazmente, nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero que fique aí esse versículo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha só. Ali diz desembaraçando-nos. Ou seja, tem coisas nas nossas vidas que parece... Tem gente que fala de doença crônica. Eu repreendo logo em nome de Jesus. Não era nem para estar com doença. E ainda mais crônica, está repreendido em nome de Jesus. Esse nome crônica, vou logo dizer para você que é a igreja, é maligna, viu? Porque não tem nada crônica que seja boa. Então não tem alergia crônica, não tem enxaqueca crônica, nada crônica. Joga crônica... Só fique com uma coisa, o livro de crônicas, 1 e o 2, mas o resto, o resto você manda embora, tá certo? Se aqui está dizendo desembaraçando-nos, é a gente que tem que fazer. Então isso significa que existe embaraço, senão não desembaraçava. É ou não? Se a Bíblia diz desembaraçando-nos de todo o peso, ou seja, por que às vezes a gente não quer dar um passo à frente? Por que às vezes a gente não quer, a gente parece que está cansado? Tem gente que chega para conversar comigo no gabinete, isso, aí está assim. Oi, Claudinha, eu disse, aí tá tudo bem? Tá, tô tudo bem. Está crendo aí, já deu tudo certo, isso aqui é aquela situação. Tô crendo, mulher, tu tá tão cansada. Gente, se for para ser cansativo, não é bom. Correr com peso, os pesos, ó. Prende mais uns pezinhos nele aí e dá umas carreiras. Gente, é pesado, é cansativo, é desgastante, você não quer. E Deus não quer que você corra também dessa forma. Precisa ser leve. Se você visse uma luz no fim do túnel, você já ia correr com alegria, não é verdade? Mas se você vê o túnel todo aceso, não é melhor ainda? Porque Jesus te recebe dessa forma. Eu não sei se você sabe, mas Jesus não é aquela luz no fim do túnel. Ele é o próprio túnel todo iluminado. Não tem como você errar. Então a gente se desembaraça. Gente, de todo o peso. O que é que tem trazido peso para você? O que é que tem sido pesado? Parece que você está arrastando um negócio assim. Você está querendo andar, mas tem, sabe aquelas bolas, aqueles filmes de prisão que a gente vê, aquelas bolas de ferro com aquela coisa amarrada. Parece que você está andando e... Ou então quem malha aqui, que às vezes o professor lá, o personal, ele diz assim, bonitinho, tá de 1 quilo, não, pega o de 3, amarra, coloca na perna, agora vai. Aí lá vai você, sangue de Cristo tem poder. Não é verdade? Eu disse, olha, se o SAMU bater aí na frente, você vai se responsabilizar. Que é isso, Claudinha, está repreendido, em nome de Jesus, eu fico brincando. Né? Na época que eu fazia, que agora eu faço outra coisa muito melhor. Mas não fica aquele peso. Então, deixa eu te falar, solta esse peso. Desembaraçando-nos, não é Deus que vai desembaraçar, é a gente que vai pegar aqui, vai arrancar, tirar e não, sai. O que são prioridades para você? Às vezes a gente está carregando coisas que não são prioridades.
mas a gente toma para nós. Por que você está pegando isso para você? Não é para você. Aí a gente às vezes está vivendo a vida cristã, puxando, Jesus. E não é para ser assim, é para ser leve. Se não está leve, desembaraça, gente. Dá prioridade ao que é prioridade. Outra coisa que o Espírito Santo me ensinou, viva o hoje. Não é que você não vai pensar nem se programar das coisas futuras, mas deixa eu te dizer, às vezes a gente está deixando de viver o melhor de Deus, porque hoje a gente vive pensando em amanhã. Amanhã no depois da manhã no depois da manhã, e no final das contas você não está vivendo nenhum dia feliz. Porque o próximo é que vai ser melhor. Não, hoje é que vai ser melhor. Se a gente quiser que hoje seja melhor. Por isso que hoje se chama presente. Porque é um presente. O que tem para hoje, Espírito Santo? O que a gente vai fazer hoje? E é sobre isso. Amém? Olha, isso para mim veio como libertação. Vou te falar das gavetas. Quem já conhece aqui a história das gavetas? Ninguém vai saber hoje. Estou escrevendo um livro, viu? Orem pela minha vida. Tá tudo certo. Vamos embora. Deixa eu te falar das gavetas. As meninas que estão mais perto de mim, né? Tem as meninas da gestão, já sabem o que são as gavetas, né? A Sandrinha já está ali. Ô, Claudinha, a gente pode abrir uma outra gaveta? Ela chega assim, pode abrir uma outra gaveta? Olha que coisa tremenda. Não sei se o seu vai ser um armário gigante, cheio de gavetas. Se vai ser uma cômodazinha de gaveta. Se vai ser uma mesinha com só 2 gavetas, não importa. Na minha tem bastante, tá certo? Mas eu estou bem, porque eu aprendi. O que são as gavetas? Tem gaveta que é com chave, tem gaveta que é sem chave. Tem gaveta que eu não abro nunca mais na minha vida, porque eu não quero. Tem gaveta que eu tenho que abrir, porque tem muita coisa velha, eu tenho que arrumar e jogar fora. Tem gaveta que eu abro também, tá lá atrás, boto para frente, porque eu deixei para depois, mas não era para agora. Tem gaveta que eu fechei, joguei a chave fora. Para cada coisa. Ô, Claudinha, será que a gente pode falar sobre como é que vai ser o MTD de fevereiro, porque vai ser em fevereiro, viu, mulheres? Em fevereiro do ano que vem, vai ser a comemoração de 2 anos de aniversário desse momento que a gente tem com as mulheres. Como é que vai ser? Eu disse, eu não vou abrir essa gaveta. Agora não. É muita informação, não é prioridade. Para agora não. Agora a prioridade é outra. Qual era a minha gaveta ontem? Natal solidário. Não, Claudinha, é porque a gente precisa ver. Não, hoje eu só preciso ver aquele povo, aquelas crianças e me divertir. Porque nas coisas do Senhor a gente se diverte. Quem estava ontem aqui no Natal solidário? Gente, foi top, não foi, minha gente? Meu Deus do céu, eu me envolvo logo com as crianças. Que ali, olha, é bom demais. Carnaval solidário. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Olha as gavetas, você está já imaginando aí nas gavetas, não é verdade? Mas gente, às vezes a gente fica com muita coisa. Prioriza, não é que as outras coisas não são importantes, mas se não é muita informação, é muita coisa e é muita emoção. Se for só muita informação, já era maravilhoso, mas é muita emoção também, você se desgasta. Porque você quer fazer tudo, e principalmente as mulheres. É para a mulher que eu estou escrevendo, mas homens podem ter suas gavetas também, tá certo? Mas bora. Tá todo mundo olhando assim para mim. Bem, eu estou feliz demais com aquilo que o Espírito Santo falou comigo a respeito das gavetas. Estou muito feliz, muito. Eu disse, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Só Deus para te dar uma ideia dessa extraordinária. Né? Mas vamos
vamos embora. Então, desembaraçando-nos de todo o peso, não é em parte, mas de todo o peso. Claudinha, você já tirou todo o peso que às vezes quer te parar para avançar? Não, mas eu também estou avançando, também não estou parada não. Quando eu percebo que ainda tem uma mochilinha aqui, ixi, vou tirar. Quero não, gostei não. Era para eu estar diferente. Já estou desse jeito, peraí, eu tenho que ver o que é aqui. E a gente precisa se olhar no espelho e dizer, Cláudia, no meu caso, né? É com você, é com você. Não é com a Edgley. Edgley, tira aqui esse peso que está aqui nas minhas costas. Eu achei essa imagem tão bonita. É uma pessoa subindo um degrau, né? Ah, é porque eu acho que ficou melhor no meu... Mas, avançando é um passo à frente. De degrau em degrau, de glória em glória. Tá meio minimalista aí, meio minimalista não, como é? Esqueci o nome, abstrato, mas dá para entender, gente. Senão eu estou traduzindo para você, tá certo? É uma pessoa que decidiu sair daquele degrau e está indo para o próximo degrau. Tá certo? Pronto, é um passo à frente. Em falar em peso, coloca lá para mim Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E aí, cheguei, meu pai. Pai, cheguei, pai. Estou cansada, estou sobrecarregada. Você sabia que sobrecarregado, cansado, sobrecarregado, não é bem parecido, não? Você sabia que sobrecarregado aqui é depressão, angústia? Sobrecarregado aqui no original do grego, porque a gente está em Mateus, no Novo Testamento. Aqui é se sentindo angustiado, depressivo, opresso. Essas coisas, tudo aí, síndrome do pânico, angústia, está tudo aqui sobrecarregado. Aí ele diz assim, ó, vinde não é ficar aqui. Ai, meu Deus, não é só isso, vai até ele. Paizinho querido, eu cheguei, eu vim, eu estou aqui, eu vim para a sua presença, eu me coloquei aqui diante do Senhor. Ele diz, vinde a mim. Os que estáis cansados e sobrecarregados. E ele vai fazer o quê? Eu vou te aliviar. Então você fica lá na presença até que o alívio chega. Quanto tempo eu vou ficar ali na presença? Queridos, quando eu percebo que eu estou assim entristecida, sabe, sensível demais, tem que botar um louvor. Bota um louvor que adoração que você gosta, não sei. Coloca lá, levanta essas emoções aí. Você já está indo a Deus, porque você está buscando a fonte, e a fonte é Ele. Ele é a fonte perfeita. Aí de repente você vai percebendo, aqueles pesos, só saia quando tiver aliviado, porque esse alívio vai chegar, senão esse versículo não é verdadeiro. E ele é verdadeiro, porque ele sai da boca de Deus. Vinde a mim, todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ontem eu estava cansada, queridos. Mas eu vou te dizer, quando eu cheguei naquele lugar, vinde a mim, é ir fazer a vontade de Deus. Quando eu comecei a pular com aquelas crianças, elas podem ter sido acrescentadas pela minha vida ali, pulando e falando com elas. Bora lá, minha gente. Mas, na verdade, deixa eu te dizer, porque a gente é família e eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu estava me levantando ali. As bichinhas nem sabem, porque eu estava me aproveitando das crianças. Mas não era não, viu, minha gente? A gente estava tudo junto. Mas quando eu cheguei em casa revigorada. Como é que você chega em casa revigorada depois de passar um dia todinho ralando? E eu estava só o pau da placa e tinha perdido a placa. Estava muito cansada. Mas quando eu cheguei lá,
revigorou. E eu cheguei tão feliz, tão animada, que até para dormir estava dando trabalho. Eu digo, mas eu não estava cansada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Porque, queridos, deixa eu te dizer, para você dar um passo à frente, você precisa entender que o maior cansaço não é o físico. Não é. Você pode tirar o mês todinho na casa da praia, né, Mandal? Brincando, viu? Ou lá em Gravatal, no campo, você pode tirar o mês todinho. Se você não buscar a Deus, porque deixa eu te falar, você pode tirar férias, mas você não pode fazer Jesus ficar de... Como é? Tirar férias de Jesus. Aonde você estiver, você tem que orar, você tem que buscar. Porque deixa eu lhe dizer, se você não vem para a igreja, vai passear, você pode ir para a China, para qualquer lugar. Ai, meu corpo, estou tão descansado. Mas você percebe que algo está faltando. Não tire férias de Jesus, nunca. Amém? Próximo versículo. 29, por favor. Tomai sobre vós. Sabe, ele está pedindo. Venha a mim e tome. Venha e tome. Venha e tome. Aí você diz, não quero não. Quero ficar cansado. Não. Quando eu entendi que era falta de educação. Não é falta de educação, não. Eu dizer, toma aqui, vocês, eu quero não. Menino, pelo amor de Deus, eu estou dando. Não é verdade? Se entre nós, quando alguém chega para nós, para nos dar algo, não é feio você dizer assim, toma para você. Eu não quero não. E quer ficar desse jeito? Porque tem uma voz, quando a gente não toma, quando a gente não pega. Tem uma voz também. Lembra da voz? Então ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. É o peso, como se fosse o peso de Deus. Mas aqui não tem peso, porque ele é leve. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis... Oh, minha gente. Olha os pesos, tudinho. Eu percebo nessa manhã os pesos caindo. Nós vamos orar aqui também, tá certo? Mas eu percebo isso. E larga isso. Larga. Chuta que é laço. Não é assim que fala, né? Não sei se eu falei certo. Não, ainda tem... Você às vezes já está com aquela coisa toda ali lhe rondando. E tem coisa que ainda vem para agregar, né? Eu digo, não, menino, me erre. Me erre, passe, faz que nem Matrix, ó. Você brinca, eu estou brincando também. Gente, vocês já viram Matrix, todo mundo já viu aqui. Que fácil. Me erre. Eu digo, mas agora deu mesmo, né? Menina, eu estou com cheio de coisa, muita coisa, mas ainda vem esse negócio. Não, olha, pode passar, passa adiante. E não vá aperrear ninguém que eu ame, não. Tem mais essa. Erre minha casa, erre minha família, erre meus meninos, erre meu marido. Erre minha igreja, erre as famílias da igreja. Erre tudinho. Na verdade, dê meia volta e vá para o lugar onde você saiu. Que é melhor, né, minha gente? Não mande para ninguém não, viu, gente? Tipo, para trás de mim, Satanás, não. Porque tem alguém atrás de você, né? Então, não faz isso. Essa expressão já foi... Acabou, tá, minha gente? Então... E achareis descanso para a vossa... Oh, meu Deus, que coisa boa, Pai. Muito obrigada. E eu vou te dizer, não existe descanso igual a esse. Não existe. Não existe. Mas vamos lá, vamos continuar. Está feliz? Está animado? Vamos lá em Filipenses 3, eu já queria chamar o louvor. Filipenses 3, 13 e 14. Aí, vamos voltar um pouquinho, 12. 12. Paulo diz assim, quem me conhece sabe que eu gosto bastante dessa passagem.
ele diz, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ninguém está falando aqui de perfeição, não. Lembra que eu falei que eu ainda estou tirando algumas coisas? Coisas que colocaram em mim, coisas que eu coloquei. Coisas que eu pensei que tinha tirado completo, mas tirei só um pedaço. Mas eu sei onde eu encontro descanso e alívio para as minhas emoções. E quem pode arrancar. Porque tem coisas que eu vou te dizer, eu não sei você. Qualquer coisa você impõe as mãos sobre a minha cabeça. Mas existem coisas que a gente não vai conseguir fazer só. Pare de ficar tentando fazer sozinho. Se Deus está dizendo, vinde a mim, venha até a mim, é porque Ele está dizendo, olha, se você não vier, não vai ter alívio, não vai ter descanso. Não que eu tenha já recebido, né? Porque a gente não está falando de perfeição. Ou já obtido a perfeição. Mas Paulo não ficar com aquilo, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que estar 100%, eu tenho que estar... Não que eu já tenha obtido, mas eu não estou nem aí, eu não fico olhando para isso. Tipo assim, eu não vou endoidar, olhando para isso, eu tenho que estar 100% aqui, 100%, não existe essa pessoa. Só Jesus. Mas isso não significa também que a gente vai ficar parado. A gente vai se aperfeiçoando, olhando para aquele que é perfeito. Aí Paulo, eu não vou ficar olhando para isso, a questão da perfeição. Não alcancei mesmo não. Tu é perfeito, Paulo? Sou não. É isso que ele está dizendo aqui. Paulo, tu já é perfeito, né? Não, porque tu é o cara. Não sou não. Cara, tu nem andou com Jesus. Olha quantas coisas tu está fazendo. Mas eu não sou perfeito. Eu quero ficar aqui para você entender. Mas deixa eu te falar, também não é porque eu não sou perfeito que eu vou ficar aqui parado, sem fazer nada, condenado. Eu devia estar 100% nisso aqui, eu também devia estar 100% nisso aqui, eu também já devia estar 100% nisso aqui, e eu também já poderia ficar aqui também. Queridos, eu passei um tempo da minha vida achando que, se eu tivesse com 30... com o pensamento que eu tenho hoje, todo mundo pensa isso. Você queria voltar uns 10 anos atrás com a mente que você tem hoje. Mas não é sobre isso. Eu teria feito. Esquece isso, para com isso. Essa é aquela gaveta que você tem que passar a chave e jogar fora. Não dá para ninguém não, porque vai que alguém chega lá e diz, olha aquela chave, tu me desse, estou te devolvendo. Não quero não, nem me devolva. Mas eu prossigo, eu vou, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também eu fui conquistado em Cristo Jesus ou por Cristo Jesus. Próximo. Tá, Paulo, mas você faz isso como? Né? Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado de novo a perfeição. Aí ele continua falando, parece que ele está falando a mesma coisa do versículo anterior. Mas será que a gente pode fazer uma? Diz assim, uma. Diz de novo, uma. De novo. Não são 2, nem 3, nem 4. Não, Deus está me pedindo para fazer 100 coisas. Deus está me pedindo para fazer 1000 coisas. Não, Deus está me pedindo para fazer 200 coisas. Não, mas ela vai Paulo, mas está na Bíblia. Foi inspirado pelo Espírito Santo, porque é Deus falando com a gente. Mas uma coisa faço. Sabe uma coisa? Com todo respeito, viu, gente? Não é com as pessoas, não, tá? Eu quero lá saber lá de fulano. Não é assim não, viu, gente? Em nome de Jesus. Mas é assim, esquecendo-me daquilo que precisa ser esquecido. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se Paulo está... Essa história de dizer, eu perdoo, mas não esqueço, não é de Deus, não. Porque Paulo está dizendo aqui, esquecendo-me. Faz que nem Jesus na cruz.
Ele estava preso lá e ele disse o quê? Perdoa o Senhor. Ou pelo menos se inspire, né? Que a gente está chegando lá, né? Perdoa, ele não sabe o que fazem, não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Só é assim que a gente consegue avançar. Ou seja, tem também esse passo aqui. Mas tudo em uma única coisa. Você não esquece e fica parado. Uma única coisa é, esquece e avança. Uma única coisa é, esquece e avança. Uma única coisa é, esquece e avança. Uma única coisa eu peço, esquece e avança. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. O que você acha que está adiante de você? Claudinha, não estou vendo nada. Bem-vindo ao clube. Eu também não, naturalmente falando, mas no meu espírito eu vejo. Né? E avançando para que estão adiante de mim. Próximo. As que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não foi que Deus falou comigo sobre isso aqui também? Todo dia a dia de viver esse versículo. Porque quando a gente fala esquecendo-me, fica parecendo que você tem que ir lá em 1998, 2001, 2002. Não, queridos. Se o que aconteceu ontem não foi bom para você, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque hoje é um novo dia. Queria que você fechasse seus olhos. Obrigada, Deus. Um passo à frente. Sim, Pai, nós queremos avançar. Nós vamos adentrar no ano que está aí nos esperando. Não é a gente que está correndo para Ele, não. Ele que está nos esperando. A Tua glória, Pai. A Tua Shekinah, Senhor. O peso da Tua glória, Pai. Está nos aguardando, Senhor, no ano de 2026. E a gente está aqui, Senhor. Querendo e vamos avançar. Mas eu queria continuar orando aí, adorando ao Senhor um pouco. Mas eu queria que você que está se sentindo com esses pesos e está bem ruim de avançar, de dar esse passo à frente, eu quero que você venha aqui na frente. Não fica constrangido, não. Você tem, sabe por que você tem que vir aqui? Lembra para onde eu fui ontem? Lá para o Natal Solidário, pular com as crianças. Enquanto eu pulava, eu percebia, ia saindo aqueles pesos, tudo estava me aperreando. Oi? Eu digo, me erre, peraí que eu vou aqui, ó. Enquanto eu pulava, caía. Então nós somos família para a gente estar junto. Se você está se sentindo pesado, sobrecarregado, nós queremos pegar junto com a sua fé e nós queremos orar por você. Vem aqui na frente. Aleluia. Obrigada, Deus. Obrigado, meu Deus. Oh, Pai, você é alívio para nós, Senhor.